Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, vamos estudar agora as colisões bidimensionais, que são colisões em que os corpos que estão se movimentando passam a se movimentar não somente em uma única direção, como foi o caso das colisões unidimensionais, mas sim em um plano, ok? Apesar das colisões bidimensionais terem uma aplicação muito grande, serem extremamente importantes, se vocês derem uma olhada na quantidade de vídeos nessa parte de colisões, vocês vão perceber que eu tenho muito menos vídeo de colisões bidimensionais do que das colisões unidimensionais. Para ser mais específico, de colisões bidimensionais tem 2 ou 3 vídeos. Quando eu digo 2 ou 3 vídeos, é porque eu não sei, dados os assuntos que eu vou falar, eu não sei se eu vou pegar esses assuntos e particionar em 2 ou 3. Provavelmente vai ter 2 vídeos somente, mas enfim, pode ser que tenha 3. Mas, de qualquer forma, é bem menos vídeo do que tinha no caso das colisões unidimensionais. Por que eu vou abordar bem mais rapidamente as colisões bidimensionais? Isso pode até soar um pouco esquisito, principalmente levando em conta que eu estou usando o livro do Moisés como referência, para poder seguir o curso. E se vocês derem uma olhada, o Moisés tem uma discussão até relativamente extensa, de colisões bidimensionais. A questão é que é o seguinte. Primeiro, as colisões bidimensionais, em diversos aspectos, podem ser tratadas a partir de colisões unidimensionais. Na prática, assim como a gente faz no contexto de lei de Newton e de cinemática, a gente pode pegar colisões bidimensionais e entendê-las como sendo um conjunto de, digamos assim, colisões unidimensionais. Então a gente aproveita tudo que a gente discutiu, pelo menos a construção toda, das colisões unidimensionais. Então, se eu fosse falar de colisões bidimensionais em todos os aspectos, eu ia ser muito redundante. Então o que eu pretendo fazer aqui, na verdade, é mostrar, a partir de uma colisão bidimensional, como é que a gente monta as equações a serem resolvidas. Quais são os parâmetros que a gente está buscando resolver, enfim, quais são as informações que a gente precisa para poder determinar completamente. Enfim, eu vou tentar colocar aqui discussões de colisões bidimensionais que não sejam redundantes com as que eu já fiz com vocês nas colisões unidimensionais. Então, a parte bidimensional está menor, porque, primeiramente, eu vou abordar somente a parcela das colisões bidimensionais que são novidade, digamos assim, em relação às unidimensionais. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês como é que faz para resolver tudo certinho, enfim, a gente vai ter a divagação necessária. Além disso, um outro motivo para que a discussão de colisões bidimensionais seja bem menor do que a das unidimensionais aqui nesse meu curso, é porque, se você der uma olhada no livro do Moisés, na minha concepção, muitos dos resultados que ele coloca para essa parte de colisões bidimensionais eu não acho tão relevante, eu não acho relevantes a ponto de eu passar aqui no curso. Enfim, ele faz algumas discussões ali que para mim não acrescenta tanto. Para mim, enfim, é um resultado, beleza, legal, só que ele, para mim, não engrandece a discussão. Eu vou colocar aqui os resultados que, para mim, são relevantes e, para mim, são mais interessantes a gente trabalhar, alguns casos em específico. Ok? Mas, enfim, eu vou fazer um tratamento bem menor do que o Moisés faz, porque, para mim, principalmente pensando no objetivo do curso, a forma como eu vejo um curso de Física 1, eu não vejo a necessidade de muitas vezes das discussões que o Moisés coloca. Enfim, se você está seguindo o livro do Moisés, você deve ter percebido que, apesar de eu estar usando ele como referência, todo o meu curso tá, assim, o meu curso não está completamente baseado no Moisés. Tem muita discussão aqui, que eu estou fazendo que não tem no Moisés, que são discussões que eu acho interessantes, discussões minhas, e também tem discussões do Moisés que eu pulo, porque eu não acho que faz parte desse contexto. Porque eu estou usando o livro do Moisés, mas como um guia da ordem dos conteúdos que eu tenho que passar. Ok? Por isso que vai ter bem menos vídeo de colisões bidimensionais. Na prática, tudo que a gente precisa saber de colisões bidimensionais, eu vou passar nesse vídeo daqui. No máximo, no próximo, se esse vídeo tiver ficado muito grande, e aí eu particionei em 2. Ok? E aí, no próximo vídeo, que seria depois desse daqui que eu estou gravando, eu vou resolver um exemplo específico de uma colisão bidimensional com um caso diferente, com um caso em que existe força externa, para que a gente consiga sanar uma dúvida que é bem comum nesse contexto de colisões. Mas então vamos lá, Assim como aconteceu nas colisões unidimensionais, a gente tem o típico problema das colisões bidimensionais. Qual é o típico problema? A gente tem 2 corpos aqui se movimentando, eles vão se chocar. Eu estou levando em conta nessa construção que somente as forças de interação da colisão existem, ou seja, não existe força externa. Mas enfim, os 2 corpos estão se movimentando, eles vão se chocar, e por conta disso, cada um deles vai tomar uma configuração diferente. Como aqui a gente está em uma colisão bidimensional, evidentemente, eles não precisam mais se deslocar só para frente e para trás, eles podem se deslocar, enfim, em todo um plano aqui. No caso, a forma da gente entender um pouquinho melhor a diferença, principalmente de uma colisão bidimensional para uma unidimensional, é que como era nas colisões unidimensionais, como só dava para movimentar em uma dimensão, os corpos sempre meio que iam completamente um de encontro ao outro. Aqui no caso, vamos lá, se a gente tem 2 corpos aqui que estão se movimentando no plano,
Se eles batem exatamente um de frente para o outro, vai virar uma colisão unidimensional. Mas se o corpo aqui, por exemplo, de massa M1 bate na quina do corpo de massa M2, eles não vão continuar em uma dimensão, eles vão meio que cada um, né, ir para direções diferentes, né? Eles vão se movimentar para direções diferentes do que eles estavam se movimentando inicialmente, né, gerando então colisões que são bidimensionais. Né? Consequentemente, a configuração final de uma colisão bidimensional não consiste somente em a gente determinar quais vão ser as velocidades. Por quê? Porque além das velocidades mudarem, né, tanto em módulo, direção e sentido, percebam, aqui a gente também tem um ângulo de colisão, no caso. Né? Dependendo de como a colisão foi feita, se bateu mais para o meio, se bateu mais para a beirada, esses ângulos θ1 e θ2 eles podem ser maiores ou menores. Né? Consequentemente, a configuração final do nosso sistema ela consiste em determinar, né, aqui no caso, V1', V2', θ1 e θ2. Então a gente muda de 2 parâmetros, né, para a gente determinar, para 4 parâmetros. Okay? O fato de a gente ter mudado de 2 para 4 e não de 2 para 3, ou seja, a gente já ter dobrado de uma vez, faz com que a gente já tenha uma primeira diferença para o contexto de colisões unidimensionais, pelo menos uma primeira diferença clara, né, no que diz respeito à construção matemática desse problema. Que é o seguinte, vamos lá. O fato de ser uma colisão, seja unidimensional, bidimensional, tridimensional, n-dimensional, não interessa, né? A partir do momento que é uma colisão e as leis de Newton são válidas, a gente tem conservação do momento linear. Então, primeira coisa que a gente tem é que o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Aqui eu tenho que usar o momento linear vetor, porque agora eu estou num plano. Então, aí o vetor momento linear, eu tenho que pensar nele como um vetor de fato, não somente como um número, porque agora eu estou num plano. Né? Então não dá para fazer, igual a gente fez no caso unidimensional, de tratar o momento linear somente com um número, sendo positivo ou negativo se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Não, a gente tem que tratar como vetor para diferenciar as direções ortogonais. Ok? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz para escrever essa equação a partir, né, desse nosso problema típico? Ok? Aqui, no caso, né, eu vou inclusive, né, sei lá, que nesse meu desenho eu supus que esse corpo de massa M2 ele estava, né, parado. Mas não precisa, né? Eu poderia supor, por exemplo, que ele está com uma velocidade V2 aqui para a direita. Então, vamos lá. Né, como é que a gente faz para poder, né, escrever a conservação do momento para esse nosso problema? Né, aqui eu vou supor que, inicialmente, esses caras aqui estavam se movimentando na mesma reta, né? Ou seja, os dois estavam com o momento linear na horizontal. Aqui eu estou supondo isso. Né? Mas enfim, se tivesse começando com o momento linear também, né, com componente vertical, não tem problema, é só você fazer a mesma construção, é análogo, ok? Então o que a gente vai fazer? Momento linear inicial é igual ao momento linear final, a gente vai escrever essa equação tanto para x quanto para y, direção horizontal e direção vertical. Começando com a conservação em x, a gente vai ter então m1, v1, mais m2, v2, que é o momento linear em x, isso aqui vai ter que ser igual ao momento linear final em x. Qual que é o momento linear final em x? Vamos lá, a gente tem aqui m1. Em x, eu tenho que pegar a componente horizontal do v1'. Então, v1' cosseno de θ1, e aqui mais m2, v2' cosseno de θ2. Então, essa aqui é a nossa equação do momento linear em x. E agora a gente também vai ter uma equação em y. No início, a gente não tinha momento linear em y, mas se tivesse, não tem problema, é só você colocar aqui um momento linear inicial em y. Como para a gente foi 0 inicialmente, então 0 é igual ao momento linear final em y. Aqui no caso, vamos lá, vamos tratar para cima positivo, para baixo negativo. Então aqui a gente vai ter, né, m1, v1', vamos lá então, v1', seno de θ1, menos, né, porque neste meu desenho, a componente do momento linear em y é para baixo, que é o sentido negativo, então tem que ter o menos, m2, v2', seno de θ2. Então, perceba, né, enfim, essas duas equações daqui correspondem à conservação do momento linear. A única diferença desse caso para o caso unidimensional é que no caso unidimensional era só uma equação, né, porque era tudo em uma dimensão, a outra era 0 igual a 0. Então, a única diferença para o caso bidimensional é que agora a conservação do momento retorna duas equações. Né? E, vamos lá, a partir dessa expressão daqui, fica claro que a gente precisa de mais informações para poder resolver uma colisão, assim como aconteceu, né, no caso unidimensional. A gente precisava de uma segunda condição, que era, no caso, a gente usou o balanço energético. Aqui também faz sentido a gente colocar o balanço energético, afinal de contas, né, colisões podem ou não conservar energia. Então é interessante a gente colocar aqui também, né, para estudar colisões, analisar o comportamento, né, no que diz respeito ao balanço energético. Então vamos lá, se a colisão ela é elástica,
Ou seja, se a energia ela é conservada, qual vai ser a equação que a gente vai ter? Energia inicial é igual a energia final. Ou seja, a gente vai ter aqui meio de M1 V1 ao quadrado mais meio de M2 V2 ao quadrado. Esse caso aqui tem que ser igual a meio de M1 V1' ao quadrado mais meio de M1, no caso M2, perdão, M2 V2' ao quadrado. Aqui, né, toda vez que eu escrever a velocidade sem a setinha em cima, nessas expressões, eu estou me referindo aqui, no caso, ao módulo do vetor, claro. Né? Então, enfim, se a colisão for elástica, fica desse jeito. Se ela for parcialmente, então parcialmente inelástica, né, a gente vai, né, ter um balanço energético semelhante a esse, né, colocando aqui no caso, né, a taxa da energia que foi perdida, né, aqui no caso. Então, enfim, se for parcialmente elástica, a equação que a gente vai ter é igual, só que colocando aqui aquele alfa, né, que vai falar para a gente qual que é, enfim, vai estar relacionado com o quanto de energia que continuou no corpo, né, quanto não foi dissipada. E se for totalmente inelástica, então se for totalmente inelástica, se vocês forem voltar na construção que a gente fez, né, no totalmente inelástica, a construção ela é idêntica para cá. Né? O que eu quero dizer? Para o caso, né, totalmente inelástico, a gente tem que, após a colisão, os corpos vão permanecer juntos. Ou seja, eu vou ter aqui que a velocidade dos dois, né, tanto V1' quanto V2' tem que ser igual. A única diferença, né, fazendo a adaptação, né, fica aquele exercício, faça a correspondência de um para o outro, é a mesma coisa, a construção é idêntica, ok? Mas enfim, V1' vetor tem que ser igual a V2' vetor. Né? Essa equação daqui, inclusive, ela tem mais informação, ok? Totalmente inelástico restringe mais o problema. Os vetores serem iguais significa que o módulo dos vetores, então V1' é igual a V2' em módulo, e também significa, né, que o nosso θ1 é igual ao θ2. Okay? É isso que significa, no caso, essa equação daqui. Né? Tanto o módulo, direção e sentido que está representado aqui. Ok? E, bom, então essas daqui são as condições que a gente quer estudar uma colisão, seja ela elástica, parcialmente inelástica ou totalmente inelástica. Qual é o problema que surge? A questão é que é o seguinte, somente com essas informações, no caso unidimensional, a gente resolveu o problema direto. Para o caso bidimensional, essas informações somente não bastam. A gente precisa de mais informações para poder estudar completamente uma colisão. Como é que a gente verifica isso? Olha só, quais são as incógnitas do nosso problema? As incógnitas são V1', V2', né, os módulos, θ1 e θ2. Isso é equivalente a gente falar que as nossas incógnitas são vetor V1' e vetor V2'. Como aqui está num plano, cada vetor tem 2 componentes, então tem, no total, né, o que importa são 4 incógnitas. Para que a gente tenha uma solução para esse problema, a gente precisa de 4 equações. Olha só, a conservação do momento retorna para a gente 2 equações. Agora, a conservação da energia, ela só retorna uma equação para a gente. Então, se a colisão é elástica, significa que falta informação. Somente falar que a colisão é elástica não determina completamente. Existem várias colisões bidimensionais, com as mesmas configurações iniciais, que conservam energia. Certo? Quando a gente vai para parcialmente inelástica, mesma coisa. Falta informação. Né? Exatamente a mesma coisa. A única que vai passar para a gente uma solução completa é a totalmente inelástica. Porque olha só, a totalmente inelástica vai passar para a gente uma condição de 2 expressões. Né? Ou seja, no final agora sim a gente tem 4. Mas a solução a gente já sabe. Quando a gente escreve que as velocidades são iguais, significa que após a colisão, essas 2 velocidades elas vão ser iguais à velocidade sem de massa. Então, quando é totalmente inelástica, a gente já sabe a solução. Basta você calcular a velocidade sem de massa. Né? Ou seja, você vai calcular lá M1 V1 mais M2 V2 dividido por M1 mais M2. Então, enfim, o totalmente inelástico, a gente já tem imediatamente dessa condição de ser totalmente inelástica a solução, ok? Agora, se a colisão é elástica ou parcialmente elástica, falta informação. Que tipo de informação a gente teria que passar para o problema para a gente ter uma solução completa? Aí tem várias formas possíveis, né? Tem várias informações possíveis. Uma das informações que você pode passar é quem é esse B. Sabendo quem é esse B, você sabe em qual ponto, né, aconteceu o choque. Sabendo o ponto de contato, você sabe qual foi a direção das forças. Então você sabe falar, pelo menos, né, como é que foi, né? Você consegue meio que de alguma forma reconstruir como é que foi aquele espalhamento, né, das 2 partículas. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que normalmente é a mais comum, normalmente a gente fixa um ângulo.
ok? De maneira geral, quando a gente vai analisar colisões, normalmente a gente analisa como é que um dos corpos se comporta, dado que o outro foi para um ângulo específico. Então, enfim, se você fixa uma dessas quatro, né, coisas, se você fala, olha, eu vou querer condições finais que tenham sempre um θ2 específico, ou um θ1 específico, ou enfim, ou módulos de velocidade específicos, então você vai reduzir de 4 para 3 o seu número de incógnitas, né, escrevendo, né, uma delas não como uma incógnita, mas enfim, fixando ela, e aí beleza, você tem a solução completa. Mas perceba, falta informação para que a gente consiga, né, determinar completamente, né, uma colisão, o resultado de uma colisão bidimensional. Quando a gente vai para mais dimensões, colisões tridimensionais, aí você precisa de mais informações ainda. Né? Enfim, a coisa começa a ficar complicada. Ok? Então, só para dar uma ideia de que colisões bidimensionais tem essa primeira diferença. A gente precisa de mais informações. Né? No caso, eu não vou ficar divagando muito mais de colisões bidimensionais, do ponto de vista de soluções, né, gerais aqui. Por quê? Porque, beleza, imagina que eu, enfim, de alguma forma conseguisse escrever como é que esse B, né, influencia na resposta. Colocasse essa quarta equação. Seria basicamente resolver um sistema de equações. Eu tenho aqui conservação do momento, vou ter o balanço energético, vou ter mais uma informação, que é fixa esse cara, ou então coloca um B específico, enfim, coloca mais uma informação, e aí é resolver. Né? Aí é simplesmente álgebra linear, né? Não necessariamente álgebra linear, porque o sistema não é linear, né? Mas enfim, é basicamente resolver um sistema algébrico, não envolve nem cálculo diferencial integral. E é isso, eu acho que não tem muito sentido eu ficar divagando tanto. Né? Eu acho que o mais importante é eu mostrar como é a construção. Você sempre vai montar a construção dessa forma. Né? Agora, para não falar que eu não vou resolver nenhum tipo de caso aqui para colisões bidimensionais, eu vou resolver com vocês 2 casos específicos, ok? 2 casos específicos para a gente poder, pelo menos, extrair alguma informação interessante de colisões bidimensionais, só para poder mostrar um resultado geral para uma classe,